Você já parou para pensar em como uma única escolha pode mudar não só o destino, mas todo o rumo de uma história? Pois é, o capítulo 26 de Boruto Tio Vortex chega exatamente para jogar essa verdade em nossa cara. Não estamos falando apenas de luta, explosões de jutsu ou de quem é mais forte. Aqui o foco é outro. As consequências das decisões, os conflitos de ideias, a desconfiança que cresce até mesmo entre aqueles que deveriam estar unidos. E eu já adianto, esse capítulo pode não ter sido o mais cheio de ação, mas foi um dos mais pesados em significado. E é aquele tipo de episódio que faz refletir, que te mostra que o verdadeiro inimigo nem sempre está ao lado de fora da vila, mas às vezes o maior perigo vem de dentro da própria vila. E hoje a gente vai analisar cada detalhe desse capítulo, destrinchar as três grandes linhas narrativas que se entrelaçaram de forma incrível. Primeiro, a relação conturbada entre Boruto, Kashinkoji e Inojin. Depois, o clima político explosivo em Konoha envolvendo Shikamaru. E por fim, o encontro tenso entre Sarada, Sumire, Eida e Daemon. E eu te garanto, quando você terminar de assistir esse vídeo, vai enxergar esse capítulo com outros olhos. Mas antes de começar, já te peço, deixe seu like, se inscreve no canal Paulosa Nerd e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Dito tudo isso, vamos embora para o vídeo? Tudo começa com algo aparentemente simples. Inojin indo visitar Himawari para entregar um pote de mel raro que ela gosta. Parece só um detalhe fofinho, né? Mas não é. Esse gesto carrega um peso simbólico enorme. Em muitas culturas orientais, oferecer mel significa afeto, respeito e até sacrifício, porque para conseguir o mel é preciso encarar os riscos do ferrão das abelhas. Embora ele tenha comprado no armazém, mas o significado é o mesmo. Ou seja, o presente do Inojin vai muito além de um gesto gentil, é um símbolo de carinho verdadeiro. Só que aí aparece Kashinkoji, e como sempre, ele não perde tempo com rodeios, ele vai direto ao ponto e começa a pressionar Inojin, questionando sobre seus sentimentos pela Himawari e principalmente sobre a sua determinação em protegê-la. Inojin não hesita, diz que sim, que quer protegê-la. E é aí que Koji aproveita para manipular o garoto. Ele sempre faz isso de forma impecável e convincente. Se Jiraiya tinha como marca a empatia e a sabedoria, Koji é o oposto. Ele manipula, ele provoca, ele cutuca nas feridas certas para alcançar seus objetivos. Para ele, os fins sempre justificam os meios. Com Inojin não foi diferente. E claro, Boruto não curte nada disso. Ele confronta Koji, deixando claro que não aceita essas atitudes eficazes, porém fria de agir. O clima entre os dois só esquenta. Boruto não suporta a forma como Koji trata as pessoas como peças em um tabuleiro de xadrez, mas Koji também não engole o fato de Boruto esconder informações sobre sua conversa com Momoshiki. O resultado é uma relação única dentro de um universo de Naruto, mestre e discípulos que não confiam um no outro, que vivem em conflitos, mas que ainda assim precisam cooperar porque têm um objetivo em comum: proteger todo mundo ninja. É uma parceria forçada, cheia de tensão, onde a qualquer momento pode acontecer uma ruptura entre os dois. E isso, convenhamos, deixa tudo muito mais imprevisível dentro da obra. Enquanto Boruto e Koji não se dão bem, em Konoha o clima não é diferente entre eles. E talvez ainda mais preocupante, Shikamaru está sendo pressionado. Há rumores de que ele estaria recebendo informações secretas de Boruto, e isso coloca sua lealdade em xeque. Conselheiros da vila e até representantes do senhor feudal começam a desconfiar dele. Ameaças de cortar recursos surgem e a confiança começa a se desfazer. E até mesmo aliados fiéis como Konohamaru passam a ser vistos em desconfiança apenas por defender Boruto. É como se a própria Konoha estivesse se desmoronando por dentro. A paranoia cresce, a cooperação enfraquece e a vila que já enfrentou tantas guerras agora parece prestes a desmoronar sozinha, sem precisar que nenhum inimigo externo ataque ela novamente. E aqui que está o detalhe mais interessante: enquanto Boruto e Koji brigam, mesmo tendo o mesmo objetivo, Konoha vive exatamente a mesma situação. Líderes e subordinados que, em vez de se unirem,
em prol de um bem maior se deixam ser consumidos pela desconfiança um para com os outros. E no meio disso tudo, os Shinjus estão chegando. A vila deveria estar se preparando para a ameaça real, mas está ocupada, brigando consigo mesmo. É um reflexo cruel, mas brilhante, construído por Ikimoto e Kishimoto. E agora chegamos em talvez a parte mais explosiva e emocionante desse capítulo. Eida, como sempre, gosta de provocar e manipular. Ela começa a questionar Sarada e Sumire sobre seus sentimentos por Boruto. Sarada hesita, ela não consegue admitir de forma direta. Já Sumire se mostra mais aberta, dizendo que se tiver a chance, provavelmente faria isso tudo sem pensar. Mas essa diferença entre as duas revela muito sobre a personalidade de ambas. Sarada ainda carrega o peso da responsabilidade, o medo de que seus sentimentos atrapalhem os ideais de Boruto. Sumire, por outro lado, defende a sinceridade e a transparência, sem medo das consequências futuras. Mas, claro, Eida conduz a conversa para o que realmente importa. Ela quer confirmar se alguma delas está sob o efeito do seu encanto. E quando percebe que não, a tensão aumenta ainda mais. É nesse momento que Daimon aparece e o capítulo termina com ele partindo para cima das duas. A pergunta que fica é: será que realmente vai atacar Sarada e Sumire ou Eida vai intervir antes que algo mais grave aconteça? Esse gancho deixou os fãs na ponta do sofá. E se existe uma palavra que define esse capítulo, essa palavra é confiança, ou melhor, a desconfiança, a falta dela. Boruto e Koji não confiam um no outro. Shikamaru não é mais visto como confiável por seus aliados. Sarada não confia nos seus próprios sentimentos. Eida não confia nem em suas teorias sobre Sarada e Sumire. E quando a confiança se perde, a união se quebra. É isso que esse capítulo nos mostra, que talvez quando os Shinjus atacarem, Konoha já esteja destruída por dentro, dividida por suas próprias rachaduras. É um capítulo mais lento, sim, mas também é um dos mais importantes até agora, porque prepara o terreno para o que vem depois. Em uma nota de 0 a 10, a minha é 9, pois, para um capítulo de transição, esse capítulo foi rico em detalhes importantes. Mas agora me diz, qual foi a sua nota para esse capítulo? Me diz, deixando aqui a sua opinião nos comentários. E agora eu quero saber de você, qual dessas três linhas narrativas mais chamou a sua atenção? Foi a relação cheia de tensão entre Boruto e Kashinkoji, a crise política em Konoha, ou um embate psicológico entre Sarada, Sumire e Eida? Comenta aqui embaixo porque eu vou adorar saber a sua opinião. E claro, se você curtiu essa análise, já deixa seu like, se inscreve no canal Palusa Nerd e não saia daí sem antes conferir o próximo vídeo que estará aparecendo na sua tela agora mesmo. Valeu demais, galera, por assistir esse vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!